98.7. E começa agora mais uma conferência de imprensa das manhãs 360, a altura em que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional. Paulo Prometido, é de vidro. É de vidro, vamos então, é de vidro. Piadinha então seca, não é? Está no Observador e a propósito de um livro que foi lançado precisamente ontem ao fim do dia, o livro Só Neste País, é aquela expressão que nós dizemos tantas vezes, Só Neste País. Não é? E é um livro da autoria de dois jornalistas, a Liliana Valente e o Filipe Santos Costa, que em dupla, é uma dupla vencedora. Exato, já aqui há uns anos escreveram e editaram o Independente também, a história do jornal. Uma delícia. Uma delícia recordar aquilo, do jornal fundado por Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, que fez a cabeça em água ao cavaquismo, se quisermos, a Cavaco Silva e aos seus governos de maioria absoluta, e agora esta dupla, o Filipe Santos Costa e a Liliana Valente, juntam-se então para este Só Neste País. E Só Neste País conta momentos bizarros, gafes e outras situações protagonizadas por políticos portugueses nestes 50 anos de democracia. O Observador já fez uma pré-publicação de alguns episódios e é sobre isso que vamos agora, é para isso que vamos olhar, sem querer aqui tirar o gosto, obviamente, a tudo aquilo que o livro trata. Sim, mas levantar assim um bocadinho do véu, nós por gostamos. Exemplo, recuamos ali até ao período pós-revolucionário, quando Pinheiro de Azevedo protagonizou uma das mais insólitas campanhas a que o Portugal Democrático assistiu. Ainda como Primeiro-Ministro, e ele foi um Primeiro-Ministro também cheio de pequenos episódios, desde o não gosto de ser sequestrado. É uma coisa que me chateia. Aborrece-me. Aborrece-me ser sequestrado. Ou é só fumaça, o povo é sereno no Terreiro do Paço. Ele, ainda Primeiro-Ministro, Pinheiro de Azevedo, anunciou a sua candidatura às primeiras eleições presidenciais, que estavam marcadas para junho, mas surpreendentemente, o mais surpreendente não foi sequer a decisão de se candidatar, foi o facto de ele se ter mantido em funções de Primeiro-Ministro e em campanha para Presidente da República. Portanto, 2-1. O tema é a adesão envolvido. Depois, há aquele episódio que muitos se lembrarão ainda, ou já ouviram falar, debatia-se em 1982, na Assembleia da República, a despenalização do aborto, por iniciativa do PCP. A então deputada comunista Zita Seabra era porta-voz dessa tentativa de mudança, e um deputado centrista do CDS, João Morgado, era, no fundo, o porta-bandeira, se quisermos, da moral e dos bons costumes, portanto, mais à direita. E João Morgado declarou no Parlamento: a Igreja Católica proíbe o aborto exatamente porque entende que quando se pratica o ato sexual é para se ver o nascimento de um filho. E, portanto, foi esta tirada de João Morgado que mereceu uma resposta em verso. Inspirou Natália Correia, deputada socialista, que respondeu em verso, um poema longo, se quisermos, mas do qual eu extraio aqui, seleciono só a parte que responde diretamente a João Morgado. Natália Correia diz: sendo pai de um só rebento, lógica é a conclusão de que viril instrumento só usou parca ração uma vez. E pronto, gargalhada geral da sala, e este episódio ficou também imortalizado para sempre, e agora chega a este livro. Há também um momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, aos 27 anos, anunciou que ia escrever e publicar, logo por ali, por aquele momento, as suas memórias políticas. Aos 27 anos, imaginem. Nunca chegou a concretizar esta sua intenção. Ainda bem, porque se a fizer agora vai ser muito mais rica. Absolutamente. E vão ser vários volumes, certamente, não é? E depois, para terminar esta viagem a alguns episódios, o episódio de Diamantino Durão. Ele foi Ministro da Educação de Cavaco Silva em 1991 e cedo o Primeiro-Ministro terá percebido que foi um erro político. Ele foi recomendado pelo sobrinho, Durão Barroso. Cavaco Silva percebeu que tinha cometido ali um erro de casting. Porquê? Porque Diamantino Durão não era apenas um caso perdido de falta de músculo político e de incapacidade de gestão do Ministério, um Ministério pesado como a Educação. Ele era também um caso grave de primeira-dama em excesso. Porquê? Porque a sua mulher, Maria Manuela, ficou conhecida no Ministério como a Senhora Ministra. Segundo os jornais da altura, Maria Manuela entrava e saía da sala do gabinete do marido como se estivesse em casa, era conduzida diariamente pelo motorista do Estado numa viatura oficial, reescrevia os discursos do ministro, seu marido, indicava amigas para locais de secretariado e, imagine-se, até reunia
com o marido e os secretários de Estado para discutir políticas. Portanto, aquilo basicamente foi um ministério 2 em 1. Contrata um ministro e ganha uma ministra sombra. Eu só li esse sombra? em que parece que Diamantino... O ministro é que era sombra. Parece que Diamantino nunca abriu a boca num Conselho de Ministros. Segundo li aí nesse bocadinho. Não teria certamente lá a pessoa que o aconselhava. São só alguns episódios dos muitos que está neste país e que teve pré-publicação no Observador. Olha, eu vou aqui uma notícia do Público que me fez cair uma lágrima de saudades. É verdade. O acesso à internet fixa através da antiga linha telefónica de cobre, a tecnologia conhecida como ADSL. Lembram-se? Existe em Portugal desde a viragem do século, mas vai acabar. Tem os dias contados. O sistema é considerado obsoleto e desadequado para as necessidades atuais de conectividade, mas nem todos os utilizadores concordam com esta leitura e o Público foi falar com um desses consumidores. Pedro Nunes mora numa freguesia de Lisboa e que foi avisado pelo operador de telecomunicações, que no caso é a Vodafone, de que em breve o serviço via ADSL vai ser descontinuado. Este consumidor tem um pacote que inclui internet, TV e telefone, contratou há 10 anos, que diz que funciona bem, é perfeitamente satisfatório, vive num local com cobertura de fibra óptica, mas que existe uma impossibilidade técnica de passar os cabos de fibra para o interior do apartamento, portanto ele queria continuar com o ADSL, como está, claro, tal como está. Funciona. Só que não é esse o entendimento da operadora. E a Altice, que era a antiga empresa incumbente do serviço, há muito comunicou ao regulador e a operadores a decisão de mudança de tecnologia para a fibra óptica e esta substituição faseada na rede de cobre e também o regulador das comunicações, que este consumidor contactou, diz que não há obrigação de cobertura por parte dos operadores da totalidade do território e da população. Este consumidor, que deve ser dos últimos, existem 100 mil atualmente que têm este tipo de ligação, queixa-se de que vai ficar sem acesso a um serviço básico, acredita que a Anacom, o regulador, deveria impedir o desligamento do serviço, mas muito provavelmente não é isso que irá acontecer. Este tipo de ligação está em queda há 10 anos. Claro que isto associado ao forte crescimento das tecnologias de acesso que permitem velocidades mais elevadas. E isto enquanto também o número de assinantes da banda larga fixa tem vindo sempre em rota ascendente. A utilização do ADSL como tecnologia de acesso tem encolhido consistentemente ao longo dos anos e vai continuar a acontecer. Porque isto à medida que a ligação de cobre é desativada. Para quem tem um serviço que funciona, certamente será uma experiência negativa, mas são os novos tempos, a fibra óptica domina. Eu tenho saudades da ADSL do modem e do modem, aquele barulho. Mas são tempos que não voltam. A notícia está no Público.